Nossa história começa com uma mulher chorando enquanto o narrador comenta que existem pessoas neste mundo tão azaradas que é impossível não sentir pena delas. Vemos essa mulher tentando desesperadamente fugir de um monstro bizarro cheio de braços que estava atacando outros humanos ao redor. O narrador diz que Kang era uma dessas pessoas. Então a cena corta para um garotinho assistindo a uma reportagem sobre os ataques desses monstros. Nela é mostrado que os pais de Kang também morreram enquanto iam buscá-lo na escola. Como se isso já não fosse cruel o bastante, os parentes dele ainda roubaram todos os bens que deveriam ser seus e o abandonaram nas ruas, sozinho, para viver como um órfão. Mas a vida nas ruas acabou dando ao garoto uma determinação fora do comum. Ele se forçava a comer até comida estragada só para sobreviver. Com o tempo, conseguiu um emprego e começou a estudar como um possuído, dormindo só 4 horas por dia, dividindo o tempo entre o trabalho e a escola. Ele era talentoso e muito esforçado, mas o destino nunca foi gentil com ele. Parecia que a sorte fazia questão de virar as costas. Quando foi fazer um teste importante, o apêndice dele estourou e ele teve que desistir. Tentou outro, mas o ônibus capotou no caminho e ele acabou chegando atrasado, perdendo a chance de novo. Em outro dia qualquer, estava prestes a sair de casa quando uma bicicleta caiu e travou a porta, prendendo-o lá dentro. E claro, ele faltou à escola. Mesmo se esforçando ao máximo, uma sequência interminável de azares continuava caindo em cima dele, empurrando Kang para uma vida cheia de fracassos. Ele já estava prestes a desistir de virar caçador ou até mesmo de conseguir um emprego decente. Mas ainda havia uma última esperança, caso tudo desse errado: o despertar. Existem pessoas escolhidas pelos deuses, nascidas com talentos adormecidos que só despertam quando completam 20 anos. O despertar era metade do caminho para se tornar um caçador, e é por isso que Kang treinava incansavelmente, fortalecendo o corpo todos os dias, esperando o momento do seu despertar. Mas nem isso deu certo pro pobre coitado. No dia do exame para determinar sua classificação de caçador, ele recebeu um F, a mais baixa de todas. O examinador explicou que ele não tinha nenhuma habilidade, e que se existia 1% de pessoas com talento natural que chegavam ao topo, Kang estava no 1% abaixo até do pior dos piores. Para piorar ainda mais, o examinador deu uma risadinha debochada antes de se desculpar. Aquilo acabou de vez com o espírito do protagonista. O tempo passou e a história salta para o presente. Kang agora tem 25 anos. Ele está em meio a uma luta, tentando se defender de uma criatura parecida com um lobo, usando apenas o escudo. O esforço é tanto que o braço dele acaba quebrando no processo. A criatura avança furiosa, pronta para arrancar pedaços com os dentes, mas Kang segura suas patas e encara o monstro com determinação, mostrando que não vai cair fácil. Ele gira o braço da criatura para desequilibrá-la e, enquanto ela cai, acerta uma joelhada certeira bem no focinho do bicho. A fera despenca com tudo no chão, destruindo o que encontra pelo caminho. Kang olha para alguém e grita, implorando para ela usar a magia logo, pelo amor de Deus, porque a coisa tá ficando feia. A mulher começa a concentrar uma bola de fogo e o chama de escudo humano, dizendo para ele aguentar firme, que ainda tá focando a magia. Kang percebe que se meteu numa roubada. Ele explica que formou equipe com aquela maga e outro tanque, mas já se arrepende. Eles estão cercados e o outro tanque já perdeu um braço no meio da confusão. Para completar, a maga que deveria estar lançando feitiços ofensivos parece completamente inútil, não consegue acertar nada direito. Essas criaturas de aparência lupina são chamadas de Nullies, e embora não sejam monstros muito fortes, até um mago de classe F sofre para derrotar 2 deles sem ajuda. Um dos Nullies se levanta e Kang percebe que quase morreu só para cansar o inimigo. É nesse momento que a maga finalmente termina de carregar o feitiço e grita para ele sair da frente. Ela mira a ponta do arco de fogo e diz que vai acabar com eles de uma vez. Kang e o outro caçador se sentem aliviados, acreditando que o ataque vai resolver a situação. Mas quando ela dispara, a flecha cai no chão antes mesmo de chegar aos monstros. Os dois ficam em choque, sem entender nada. Kang entra em pânico e xinga a maga, dizendo que ela desperdiçou a magia à toa e que agora estão ferrados. Antes que possam discutir, o outro caçador deixa cair a espada. Quando Kang olha, vê o cara sendo derrubado e quase devorado por um dos Nillies. Desarmado, o homem só consegue pedir ajuda, mas Kang está ocupado lutando contra o outro monstro e grita para ele aguentar um pouco. No meio do caos, ele percebe que a maga abriu um portal, e aí entende. Ela tá fugindo e deixando os dois para trás. Com a cara mais cínica possível, ela ainda diz que viu que todos iriam morrer, então pelo menos um deles devia sobreviver. E para piorar, ainda tira sarro de Kang, chamando-o novamente de escudo humano. O narrador explica que Kang era um petroleiro, uma função normalmente atribuída a pessoas sem poderes, os famosos escudos humanos. Ninguém se surpreendia quando um deles morria em missão. Eram vistos como ferramentas descartáveis pelos caçadores de alto escalão. Percebendo essa dura realidade e vendo o outro caçador prestes a ser devorado, Kang pensa em fugir pelo portal, que ainda está meio aberto,
Afinal, morrer tentando salvar alguém sem valor seria um fim completamente inútil. Mas antes que ele atravesse o portal, uma voz o interrompe. Alguém diz que ele foi escolhido por Asmund, o deus das provações e do sofrimento. Kang fica confuso, sem entender nada, parado diante de uma parede de luz. Então surge uma mulher linda de cabelos brancos. E ele se irrita, perguntando para onde foi o portal que estava ali há um segundo. Mas a mulher simplesmente solta um grito ensurdecedor, tão alto que ele precisa tapar os ouvidos. Ela diz que a partir de agora, ele terá que passar por um julgamento para pagar pelo karma da vida passada. Kang não entende nada. Vida passada? Do que ela tá falando? De repente, a mulher salta do topo da muralha e cai bem na frente dele, rachando o chão. Antes que ele consiga reagir, um Nili aparece por trás e o atravessa com as garras. A mulher olha para ele com um sorriso estranho e diz que espera que ele faça a escolha certa. E então, a cena muda para o outro caçador, aquele que estava sendo atacado. Ele ainda está vivo, lutando para se soltar, se perguntando onde tudo deu errado em sua vida. É quando descobrimos que seu nome é Kim Chu-Nik. Logo depois, vemos um flashback da vida dele. Kim morava com os pais, mas o pai era um bêbado violento que batia na esposa. Cansada disso, a mãe acabou abandonando os dois, deixando Kim sozinho com um homem que o atormentava. Mas não demorou muito para que o pai dele morresse num acidente de carro, deixando Kim só com a avó, a única família que ainda tinha. Antes do mundo ser invadido por monstros, Ken era só um garoto comum. Ele vivia com a avó e ajudava no que podia conforme crescia. Trabalhava como qualquer funcionário normal, sem se envolver com caçadores. Até que algo aconteceu e virou sua vida de cabeça para baixo. A avó dele desmaiou de repente por causa de uma doença rara, e o médico disse que o tratamento seria absurdamente caro, muito além do que ele podia pagar. Sem ter outra saída para conseguir tanto dinheiro, ele percebeu que precisava dar um jeito de ficar rico, mesmo que isso significasse arriscar a própria vida. Foi então que decidiu se tornar um caçador. Mas claro, a sorte não estava do lado dele. Quando fez 20 anos e tentou o exame para se tornar um caçador, também foi reprovado. A situação estava feia. Mesmo assim, como a avó era tudo o que ele tinha, Kim se esforçou ao máximo para protegê-la. Lutou, trabalhou duro e com muito sacrifício, finalmente conseguiu se tornar um caçador. A história então corta para os dias de hoje, e lá tá ele, sendo atacado e prestes a morrer. Enquanto luta, Kim se arrepende de ter aceitado a proposta daquele mago para participar da missão. Já desconfiava que o cara ia abandoná-lo em algum momento, e bem, estava certo. Prestes a perder a disputa de força contra o Nili, ele pensa na avó, imaginando o que será dela quando ele não estiver mais por perto para ajudá-la no tratamento. Mas do nada, o lobo simplesmente para de atacar. Uma espada surge do nada e o atravessa bem perto da orelha, matando o monstro na hora. Kim fica em choque, sem entender nada. Como ele ainda está vivo? Para explicar, a história volta alguns instantes, para o momento em que Kang foi atingido pelas garras do lobo. Aquela mulher misteriosa aponta para ele e diz que, em sua vida passada, ele era um demônio. E é por isso que a vida dele agora é cheia de infortúnios. Kang, confuso, não entende como ainda está vivo depois daquele golpe. Mas a mulher apenas encosta a mão na garra do lobo, e o bicho se desfaz, virando poeira. Ele toca o estômago e percebe que o ferimento do ataque já desapareceu, como se nunca tivesse existido. Kang pergunta o que está acontecendo e se ouviu direito. A mulher repete que ele foi um demônio e por um breve instante vemos a imagem de alguém que parece ser ele em outra vida. Kang ainda não entende nada, mas ela diz que acreditar ou não é escolha dele. No entanto, avisa que se ele não resolver o karma do passado, nunca vai ter uma vida feliz. Porém, se completar as provações poderá se purificar dos pecados de sua vida anterior e, de quebra, ganhar recompensas de acordo com a dificuldade do teste. Ela explica que essa é a única forma de viver uma vida plena e feliz. Então corre até ele dizendo que é hora de começar o primeiro teste. A missão? Escoltar o caçador Kim Chu-Nik em segurança para fora daquele mundo. Kang, ainda sem acreditar em nada, manda ela parar de falar besteira. Afinal, nem os dois juntos conseguiram lidar com os monstros antes. Como é que deveriam fazer isso agora? A mulher o interrompe, tirando do nada uma folha azul brilhante, e diz que aquilo é a recompensa da missão. Voltando à cena de Kim quase sendo morto, vemos Kang correndo em direção aos monstros com uma espada na mão. Os dois Nels o notam e um deles agarra um pedaço de madeira, pronto para lutar. Quando atacam, Kang desembrulha algo, um feitiço mágico que envolve a espada em energia brilhante. Era um encantamento que deixava a lâmina absurdamente mais afiada. Com essa nova força, ele avança sem hesitar, usando o escudo para bloquear os ataques. Se move com uma velocidade que nem sabia que tinha, desviando de tudo. No fim, desliza por baixo de um dos monstros e, num movimento rápido, puxa a espada para cima, perfurando completamente o não.
O monstro solta um uivo de dor e Kang aproveita o momento para desferir o golpe final. Com raiva nos olhos, ele continua empurrando a espada com toda a força, enquanto o inimigo tenta revidar com as garras, mas é tarde demais. Antes que possa atingi-lo, o monstro cai no chão, derrotado. A garra da criatura ainda consegue arranhar o braço de Kang, mas ele fica aliviado por ter derrubado um deles. Só que o outro não aproveita o momento de distração e quase o acerta em cheio. Kang se esquiva por um tris e xinga alto quando percebe que sua espada ainda está presa no corpo do inimigo anterior. Ele precisa recuperá-la se quiser vencer. Nesse momento, ouve a voz da mulher ecoando em sua mente dizendo que os testes são feitos para forçar a pessoa a arriscar a própria vida, e que ele deve se lembrar disso. Kang então puxa uma pequena adaga e parte para cima da criatura, gritando para ela vir com tudo. Ele bloqueia o ataque das garras, mas o braço machucado quase o faz soltar a arma. Mesmo assim, segura firme e, com muito esforço, enfia a adaga num ponto vital do monstro, cravando-a com toda a força. O NL cai morto e o protagonista respira aliviado. Mas lembra que Kim ainda está em perigo. Corre até o outro corpo, arranca a espada presa e, num movimento certeiro, arremessa a lâmina com toda a sua força. O golpe é perfeito. Atravessa o inimigo que estava sobre Kim, matando-o na hora. Ele olha para ele aliviado e então desaba no chão, completamente exausto. Mas antes de perder os sentidos, uma voz surge em sua cabeça dizendo que o teste foi concluído e que ele receberá sua recompensa. Pouco depois, ele acorda levando um tapa na cara, alguém mandando ele levantar logo. Quando abre os olhos, vê a mesma mulher de antes, impaciente e pronta para socá-lo se ele não acordasse. Kang, ainda meio tonto, recebe dela um pedaço de papel. Ela diz que é a recompensa pela missão. Ele olha sem entender nada e pergunta por que é só um papel, mas a garota se irrita e diz para ele agradecer. Afinal, ela teve o trabalho de imprimir aquilo para ele. Do nada, o papel se transforma numa tela de sistema tecnológica e até a garota fica surpresa, comentando que os tempos mudaram mesmo. Ela avisa que ele ainda não concluiu totalmente a missão e que da próxima vez não deve desmaiar do nada. Depois disso, simplesmente se despede e desaparece. Kang olha mais de perto para a tela e percebe que ganhou várias habilidades novas de uma vez. Entre elas, uma habilidade de cura de 3 estrelas, que além de restaurar HP, também permite sacrificar parte da própria vida para curar ainda mais. Outra é uma habilidade de evolução, que aumenta sua defesa e promete que, ao atingir 50 pontos de poder sagrado, ele evoluirá. O protagonista comenta que a maioria dos caçadores só tem habilidades de 1 estrela, e os mais talentosos conseguem 2. As de 3 estrelas são raríssimas, reservadas para os mais sortudos. Por isso, ele fica radiante. Finalmente, depois de tanta desgraça, recebeu uma recompensa digna. Mas, então, se lembra do que a garota disse. Ele ainda não terminou a missão, já que precisa escoltar Kim para fora daquele lugar. Ele se aproxima do amigo caído no chão e, com o coração apertado, pede desculpas por ter se distraído e quase esquecido dele, até se perguntando se Kim já poderia estar morto. Kang percebe que o estado dele é crítico, fraco demais para ser levado a um hospital nessas condições. Então, uma ideia bate na cabeça dele: suas habilidades de cura. É por isso que ele recebeu a recompensa agora. Com firmeza, ele diz a Kim que vai ficar tudo bem e começa a usar sua magia. O corpo do amigo estava gravemente ferido pelos ataques do Inele, mas, pouco a pouco, a magia de King vai restaurando cada ferimento, deixando Kim completamente curado. A cena corta e estamos no escritório da Hunter Association. O mago traidor, Moon Somon, entra todo arrogante, reclamando sobre ter sido chamado de repente. Ele já chega mandando todo mundo acabar logo porque está com pressa. Mas dentro da sala, vários caçadores estão esperando para confrontá-lo sobre sua última missão. E, surpresa, o protagonista também está lá. Quando Moon o vê, o choque é visível. Ele não esperava que o garoto tivesse sobrevivido. Os caçadores pedem que ele se sente enquanto Moon tenta escapar pela porta. Mas é interceptado por outra caçadora que o imobiliza. Ela não poupa palavras. Abandonar companheiros no outro mundo é crime grave, especialmente para um comandante de esquadrão. Moon tenta se esquivar, perguntando se eles têm provas de que ele realmente os deixou lá de propósito. A caçadora mostra a tela com tudo gravado. Quando o feitiço dele falhou, ele não hesitou nenhum segundo e fugiu. Agora, não há como negar, e isso será usado contra ele no tribunal. Moon entra em pânico, e ao lado, o protagonista apenas observa, ouvindo tudo em silêncio. A caçadora então se dirige a Kang, agradecendo pela ajuda, e explicando que a gravação dele será crucial para resolver o caso. Segundo ela, muitos caçadores já foram mortos no outro mundo,
mas ter provas era raríssimo. Kang responde que felizmente sempre registra suas missões, e que ainda bem que fez isso dessa vez. O narrador explica que tirar a vida de alguém no outro mundo é fácil demais. Então, os caçadores sempre escolhem seus parceiros com muito cuidado. Moon perdeu totalmente a compostura quando falhou, sem nem sentir culpa. Ele viu os outros apenas como escudos humanos pagos para se sacrificarem em seu lugar. A caçadora comenta que depois de assistir à gravação, percebeu que Kang é muito mais forte do que um simples petroleiro. Pergunta por que ele trabalha assim. Kang explica que armas de fogo não funcionam bem contra monstros mais resistentes, e por já ter passado por tantos infortúnios nessa vida, prefere não arriscar. Por isso quer crescer como caçador à sua própria maneira. Saindo do escritório aliviado, ele deseja que Moon passe o resto da vida atrás das grades. Pelo caminho, ele encontra Kim, que o reconhece imediatamente, e se ajoelha, agradecendo por ter salvo a sua vida. A história corta para alguns dias atrás, no hospital. Kim começa a lembrar de tudo, como antes de desmanhar viu Kang lutando contra os Inhelis para salvá-lo. Ele não entende como conseguiu sobreviver, ou porque foi salvo, mas a voz preocupada da avó o interrompe. Ela repreende, perguntando por que foi se meter numa missão tão perigosa e se quer morrer junto com ela. Kim pede para ela se acalmar por causa da pressão alta, mas a avó reclama que ele parece um esqueleto de tão desarrumado. Ele responde que pelo menos saiu vivo, mas a velha insiste, se morrer, tudo bem, ela já está doente, mas que ele não volte a se meter em missões perigosas. Kim se lembra dos bons momentos com a avó e pensa em viver uma vida tranquila ao lado dela. Ela o abraça, chorando e implorando para que ele não jogue sua vida fora. Voltando ao presente, Kim ainda se curva diante do protagonista, fazendo cena, agradecendo mais uma vez. Kang responde que no outro mundo você só pode contar com seus companheiros de equipe, então não teve escolha a não ser salvá-lo. Diz que também estava com medo e que não é nenhum herói corajoso como Kim imagina. Mas Kim continua olhando para ele com admiração, deixando Kang desconfortável, pedindo para ele parar. Kang lembra que não pode simplesmente dizer que salvou Kim só por causa de uma missão e que não esperava encontrá-lo novamente. Tenta escapar silenciosamente, mas Kim pede pelo menos uma recompensa. Antes que possa reagir, a voz em sua cabeça surge novamente. Ela explica que ele recebeu um novo julgamento. A mãe de Kim está doente e precisará de 150 milhões para a cirurgia. Kang, surpreso, se pergunta por que deveria ajudar ainda mais. A voz explica que a recompensa será um aumento de estatísticas e uma nova habilidade de uma estrela. Ele checa a sua conta bancária e vê que tem o dinheiro, tudo o que economizou em anos de trabalho. Sente uma tristeza enorme, mas lembra da garota dizendo que isso limparia seu karma. Decide fazer a doação. A voz avisa que se ele desistir agora, perderá todas as recompensas e receberá um karma ainda pior, podendo acabar vegetativo pelo resto da vida. Kang entende que não tem escolha, precisa completar as missões. Ele pensa que, mesmo pequena, a recompensa vale, porque se não fizer, nunca poderá assumir futuros testes. Também lembra que a profissão de caçador pode render esse dinheiro de volta rapidamente, e que como caçador de nível F, nem consegue acessar o mercado de caçadores. Pelo menos adquirir uma nova habilidade já é uma vantagem. Depois de muito pensar, ele liga para a Hunter Association, faz a doação e recebe sua nova habilidade, ainda misteriosa. A cena corta para um teste sendo realizado. O examinador chama os participantes e explica. Será um teste em realidade virtual, onde eles controlarão personagens pré-definidos para testar suas habilidades. Cada personagem terá uma classe e função específicas, e o objetivo é completar as missões de acordo com essas funções. Não há como reclamar do papel que receberam. Ele explica que se o participante for habilidoso, seu personagem terá tudo para completar a missão bem. Se falhar, a culpa não será do personagem. Ele então chama o nome do protagonista e diz que, por coincidência ou não, ele foi designado para o papel de petroleiro do grupo. Além disso, sua missão é aguentar um ataque de Nollis por 5 minutos, algo que o protagonista já tinha enfrentado uma vez. O sistema lhe dará uma espada e um escudo, e todos os atributos do personagem estarão fixados em 30. Desejam boa sorte ao protagonista e o enviam para o ambiente virtual. Lá dentro, não demora para ele topar com 4 Nollis, que já o encaram e se preparam para atacar. Enquanto os examinadores observam a luta de fora, o protagonista pensa em quanto esforço teve que fazer só para aumentar um pouco suas estatísticas. Agora, finalmente, ele tem um atributo que chega a 30, igualzinho ao teste anterior, e enquanto reflete sobre isso, um dos examinadores parece interessado nele. O protagonista acabou de adquirir a habilidade de escudo guardião, perfeita para tankers, e decide que é o momento ideal para testar se funciona direito. Os Nollis atacam, mas ele se mantém firme e quase mordido por um deles. Ele bloqueia a mordida com seu escudo, mas outro Nollis surge por trás e investe com suas garras.
O protagonista salta e consegue se esquivar no último segundo, evitando por pouco um golpe direto no rosto, embora o monstro caia no chão. Ele então se aproxima da criatura e dá um chute nas costelas, lançando o monstro para longe e fazendo-o colidir com outro próximo. Um ataque vem de cima, mas o protagonista está alerta e se defende com espada e escudo. Ele percebe que ter todas as estatísticas do personagem em 30 é realmente vantajoso, porque o personagem fica mais forte e ágil que seu corpo real. Somando isso à sua experiência de batalha, o protagonista consegue lidar muito melhor com os Nolls desta vez, chamando a atenção do examinador. Um dos operadores comenta que a capacidade do protagonista de ler e reagir a situações é impressionante. Entre todos os candidatos, ele é o mais capaz, mesmo sendo apenas um tanker. O protagonista continua lutando, usando o escudo para bloquear os ataques dos Nolls. No meio da batalha, ele joga um deles para longe, deixando a criatura ainda mais irritada. Mas o monstro percebe mais 3 NPCs passando e decide ignorar o protagonista, indo atrás deles. O examinador explica que um dos objetivos do teste de petroleiro é ver quão bem ele consegue proteger os aliados, e se pergunta se ele sequer notou os NPCs ali. O nulo ataca os NPCs, mas é aí que o protagonista finalmente usa sua habilidade Escudo Guardião, que automaticamente atrai todos os ataques dos Nolls para ele de uma vez. Surpreendentemente, ele consegue bloquear os 3 ataques, um deles até por trás, com a espada. Os examinadores ficam impressionados, e o protagonista explica mentalmente que a habilidade serve para redirecionar a agressão do inimigo para o usuário. Ele percebe que o monte de A no processo de limpeza do seu karma está forçando-o a jogar de forma mais altruísta, sacrificando-se pelo grupo. O papel do petroleiro é estar na linha de frente protegendo todos, e se algo der errado, eles caem primeiro. Por isso, há tanta demanda por petroleiros. No passado, muita gente queria ser petroleiro pelo dinheiro, mas com o tempo a profissão ficou evitada por ser muito perigosa. O risco é alto, mas a recompensa também. E para o protagonista, essa era a profissão perfeita. Muito melhor do que apostar em uma vida de burocracia e papelada. O estilo de vida de petroleiro se encaixa melhor com ele. O protagonista fica tão perdido em seus pensamentos que nem percebe que o teste já terminou e os monstros desapareceram. Sua prioridade agora é ser promovido e deixar Frank para trás, porque nesta classificação ele nem consegue participar de ataques de alto nível. Além disso, quer se livrar da má reputação de baixa patente. Ele olha para a tela grande mostrando os resultados e vê que todos estão chocados com seu desempenho. Classificação S+, pontuação perfeita. A cena corta para a Associação de Caçadores, onde um dos examinadores está reprovando várias pessoas, chamando-as de patéticas. Essas pessoas não conseguem nem passar em um teste básico. Então o que estavam pensando aplicando em primeiro lugar? Ele pergunta se não conhecem seus próprios limites, lembrando que o campo de batalha não é lugar para brincadeira. Enquanto fala, Missy relembra um evento traumático do passado, mas perde o foco ao ver um arquivo que chama sua atenção. Ele se surpreende com o histórico do protagonista, dizendo que ele demonstrou o comportamento ideal de um petroleiro e, além disso, não tomou um único golpe durante o teste. Ele protegeu seus aliados com maestria, atraindo os monstros para si, o que é o nível mais alto esperado em testes básicos. Então, o examinador é chamado por outro membro da equipe e descobrimos que ele também é líder de equipe. Voltando ao teste, uma caçadora explica que na próxima fase, os participantes serão divididos em equipes de 5 pessoas. 2 dessas equipes farão um teste de combate, serão teletransportados para uma zona de classificação E e, para passar, precisarão eliminar todos os monstros daquela zona. Apenas os que se saírem bem avançarão. Cada participante será enviado para uma zona aleatória e só descobrirá seus companheiros ao chegar. Os líderes também serão designados aleatoriamente. Ela começa a anunciar os líderes das equipes. A equipe 1 será liderada por um garoto loiro chamado Ming Hyung. A equipe 2 será liderada por Joe Hambiel, que está suando nervosamente e ninguém entende como ele ficou nessa posição. Os 2 líderes decidem jogar pedra, papel e tesoura para ver quem escolhe os membros primeiro. O perdedor escolhe primeiro. O líder que perde escolhe que o primeiro membro seja um petroleiro. Joe Hambiel comenta que ter uma linha de frente sólida facilita os ataques, desde que o resto da equipe desempenhe suas funções. Ming escolhe um cara super musculoso para ser o petroleiro de sua equipe. Quando chega a vez de Joe escolher, ele percebe que só restam 2 membros. Olha para Kang e pergunta se ele realmente é um petroleiro, já que é tão magro.
mas qualquer um que possa atuar como petroleiro é melhor do que nada. Então, ele o escolhe. A seleção continua até que todas as equipes estejam completas. O examinador explica que numa batalha real, ninguém vai protegê-los. Então eles devem usar os 30 minutos seguintes para se preparar e conhecer sua equipe. A equipe de Min comemora por ter uma linha de frente sólida e o líder diz que, se todos se mantiverem firmes, tudo correrá bem. E eles começam a planejar a estratégia. Enquanto isso, na equipe do protagonista, a situação é bem diferente e a atmosfera está horrível. Vendo que o líder está nervoso demais para falar, o protagonista inicia a conversa, perguntando se eles vão planejar alguma estratégia. Joe começa a gritar desajeitadamente, tentando animar a equipe e perguntando se alguém tem alguma ideia. Enquanto eles discutem, o examinador continua observando o protagonista, comentando sobre sua aprovação e dizendo que ele tem potencial, mas ainda falta talento. Então, os 30 minutos passaram voando e os examinadores anunciam que o teste estava prestes a começar. A cena corta para dentro do ambiente virtual e a equipe de Min já caminha por um campo gramado, cada um vestindo as roupas das classes que lhes foram atribuídas. De repente, o petroleiro da frente grita para todo mundo se esquivar e vemos um inimigo surgir do nada, acertando seu escudo. Min imediatamente ordena que todos se formem, avisando que um grupo de orcs armados está à frente. O petroleiro usa sua habilidade chamada Corpo de Ferro, que aumenta sua defesa e continua bloqueando os ataques dos orcs. Min mostra que é um líder eficiente, instruindo o curandeiro a reforçar a defesa e curar os tankers sempre que necessário, enquanto ordena que os outros ataquem os inimigos. O arqueiro dispara uma flecha em um dos orcs que bloqueia facilmente com a mão, mas era apenas uma distração para que o espadachim pudesse se aproximar e atacar com sua lâmina. O arco consegue se defender e as armas se chocam. Aproveitando a oportunidade, um dos orcs tenta atingir o espadachim de surpresa com o seu machado. Percebendo o movimento, o petroleiro ativa sua habilidade Escudo Guardião, a mesma que o protagonista usou anteriormente, chamando a atenção do orc que empunhava o machado. Os dois se enfrentam em um confronto de machado contra escudo. Logo, os outros dois orcs se juntam ao ataque, e o petroleiro faz tudo o que pode para contê-los. Min, observando a situação, pensa que apesar da dificuldade com os buffs e a cura do curandeiro, eles ainda devem conseguir resistir um pouco mais. Ele e o arqueiro aproveitam a chance para tentar pegar os orcs de surpresa. Tudo parecia ir bem até que um rosnado distante congela o grupo. Sem saber o que fazer, eles olham para cima e veem uma horda de orcs vindo em sua direção, todos fortemente armados. Min conta e percebe que mais 8 orcs se aproximam. Os 3 primeiros eram apenas uma equipe de reconhecimento. Ele ataca um deles e foge, ordenando que todos fiquem atrás do petroleiro. O petroleiro, cujo nome descobrimos ser Jeong-Su, luta para manter os 3 orcs no lugar, quase perdendo seu escudo. O curandeiro grita com ele dizendo que ele precisa segurar a linha de frente ou todos morrerão na hora. Enquanto isso, os examinadores observam tudo à distância usando drones. Um deles pega um microfone e começa a falar. Explica que os participantes geralmente ignoram algo importante. O sistema de classificação do governo não serve só para reconhecer os caçadores. Ele garante a habilidade esperada para cada rank. As pessoas confiam em um caçador de rank E para missões de rank E, e um tanker de rank F lutando contra orcs era esperado. Se ele conseguisse derrotar esses orcs sozinho, estaria testando para um rank maior. O examinador enfatiza: para passar no teste não basta uma pessoa ser habilidosa, todos precisam ser competentes ou todos fracassam juntos. Jong, espadachim e líder do grupo, entende que se o petroleiro cair, todos serão reprovados. Ele ordena que os curandeiros façam tudo para manter Jong-Su vivo, enquanto ele e os atacantes flanqueiam os orcs por trás. Jong avança, acertando um dos orcs com sua espada, quase sendo atingido pelo contra-ataque. Enquanto isso, Jong-Su leva vários golpes, quase perdendo seu escudo. A batalha continua. O arqueiro atira flechas para distrair os orcs e os curandeiros fazem o seu trabalho até que, depois de muito esforço, conseguem completar o teste e sair do ambiente virtual. Jong-Su, o primeiro a sair, cai de joelhos, inconsciente e ferido. Os outros participantes ficam chocados e uma enfermeira corre para prestar os primeiros socorros. O resto da equipe também está exausto, mas pelo menos são parabenizados por completarem o teste. Enquanto Jong-Su é levado em uma maca, o locutor anuncia que agora é a vez da equipe protagonista. Joe, vendo tudo, congela, preocupado se eles vão se sair bem. O grupo atravessa o portal direto para um pântano. Joe já pensa que o petroleiro deles é mais fraco que o do time de Min, então terá que colocá-lo na linha de frente. E não é só ele. Todo o resto da equipe também percebe isso enquanto caminham pela lama. O protagonista permanece focado quando de repente ouvem passos pesados.
Joe grita para alertar todos e diz para entrarem em formação, enquanto saca suas flechas. Um Goblin armado salta em direção a eles, caindo na lama, e os membros do grupo sentem os pés afundarem. O examinador observa e explica que normalmente os caçadores analisam o terreno antes das missões, mas neste teste eles não têm essa chance e precisam se adaptar à situação enquanto os Goblins não enfrentam problema algum. Vendo a situação complicada, os membros da equipe tentam recuar, mas um Goblin lança uma faca em alguém, que é bloqueada pelo escudo de Kang. Ele dá um passo à frente e enfia a espada no Goblin, fazendo recuar. Ferido, Kang ordena que todos se acalmem e se preparem para os próximos ataques. Um Goblin mira no protagonista com um arco, que desvia a flecha com a espada. Percebendo que os Goblins estão coordenando os ataques, olhando melhor, ele identifica um Goblin controlando os outros de algum lugar. Naquele momento, não importa, o protagonista ativa sua habilidade de Vontade do Guardião, que aumenta a defesa e regeneração de HP com base no número de inimigos presentes. Ele ganha força suficiente para mandar os Goblins voando sem precisar se esforçar muito. O examinador e a equipe ficam incrédulos. Joe grita para que todos ataquem juntos, e eles começam a derrotar os Goblins um a um, inspirados pela força do protagonista. Ele percebe que sua habilidade enfraquece à medida que os inimigos desaparecem. Defesa e regeneração diminuem quanto menos inimigos restam. O protagonista acha a habilidade incrível, mas não termina aí. Um tremor no chão faz todos recuarem. O protagonista levanta o escudo para bloquear o ataque, e percebe que é um orc Hyle. Ninguém entende porque um monstro de classificação D aparece em uma zona de alta patente, e o grupo acha que algo deu errado. Eles se preparam para recuar, mas o protagonista olha para o ombro do orc e vê Asmald casualmente sentado sobre ele. Enquanto se pergunta por que ela surgiu ali, descobrimos que nem os examinadores conheciam esse monstro. Eles contatam um caçador que supervisiona o teste, que confirma. Verificaram 3 vezes antes, mas não havia sinal do orc. O caçador e seus parceiros dizem que vão interromper o teste, mas o examinador, interessado no protagonista, ordena que esperem para ver o que acontece. Mas o examinador de óculos logo solta que o cara devia estar louco. Afinal, a mídia tá de olho neles desde os últimos incidentes, quando caçadores foram eliminados. O caçador, que a gente descobre se chamar Kim Young-man, diz que entende a preocupação, mas que sabe exatamente o que está fazendo. Não é do tipo que toma decisão por impulso. Ele ainda completa que se a coisa ficar feia de verdade, ele mesmo vai resolver. Então ninguém precisa se preocupar, e só precisa dar mais tempo pro grupo. Só que 2 outros examinadores não engolem isso. Acham que tá brincando, já que Miao Min tinha sido expulso do campo de batalha por esse tipo de comportamento antes. Mesmo com o risco de mais participantes caírem, o examinador de óculos concorda, só acrescentando que Mai Yan vai ter que assumir a responsabilidade se algo acontecer. Voltando pro protagonista, Asmald, que parece ter acabado de acordar, explica que esse é o 3º desafio dele, e que ele precisa garantir que todos os membros da equipe sobrevivam. Se alguém foi eliminado pelo corte do orc, a vida inteira do protagonista vai pesar nos ombros dele. Ele percebe que a voz dela tá só na cabeça dele, ninguém mais consegue ouvir ou ver a menina. Ela termina explicando que se algum deles morrer, todo o karma vai voltar pro protagonista, mas como ele já passou por algo parecido, vai conseguir lidar. Antes que ele consiga pedir mais informações, Asmald se despede, pedindo que ele dê o melhor dele, e desaparece no meio do ataque de machado do orc. O protagonista quase leva o golpe direto na cara, mas consegue se esquivar no último segundo, e o machado atinge a lama. Vai ser uma batalha pesada. Ele resmunga reclamando que acabou de se tornar Rank E e já tá enfrentando um monstro daquele nível. Ele amaldiçoa Asmald, dizendo que tanto ela quanto os outros só querem que ele desapareça por causa do karma da vida passada. Mesmo assim, desistir não é opção. Então ele grita pra galera se preparar. Ele vai segurar os ataques do orc. Levanta o escudo enquanto a criatura ergue o machado, pronto pra acertar com toda a força. Enquanto o orc avança e lança o machado para todo lado, o protagonista se prepara. Ele se esquiva no último segundo e, espada em punho, ataca por baixo do monstro. A criatura percebe e, furiosa, balança o machado na direção do protagonista, mas ele consegue girar para trás e escapar. Sente o vento forte do golpe passar, e só isso já é suficiente para perceber que um acerto direto do orc seria fatal. Joe, mesmo assustada, saca uma flecha e grita pro grupo que o petroleiro tá lutando para protegê-los, então eles também precisam se mexer. Mas todo mundo ali já estava quase paralisado de medo. Um deles até pensa se não tinha perdido a cabeça de vez no meio daquela situação. Ainda culpam o protagonista, dizendo que se ele não tivesse pulado na frente, os examinadores já teriam parado o teste. E em vez de agir, só ficam ali, se perguntando o que a administração está fazendo. Enquanto isso, Miao Man observa tudo silenciosamente.
Joe aproveita a oportunidade e atira suas flechas no Goblins, derrubando 2. Os outros 2 caçadores, mesmo apavorados, ainda ajudam na luta. Um deles levita uma árvore e joga em cima do orc. O monstro se vira para atacá-los, mas o protagonista bloqueia com a espada, ferindo o pé dele. Mesmo com todos atacando com pudo, o orc não cai e fica mais furioso, entrando em modo berserker. O protagonista não acredita que uma criatura assim ainda possa fazer isso. De repente, o orc dispara numa velocidade absurda. Não conseguimos ver o que aconteceu com Kang. Meowman só observa e Joe grita o nome do protagonista. Depois de todo o caos, vemos que o protagonista foi lançado para longe pelo golpe do orc. Ele tenta se levantar, mas o monstro aparece rápido e dá um soco, que ele bloqueia com o escudo. Só que o orc usa a mão livre para acertar o protagonista com o cabo do machado, derrubando-o. O examinador de óculos diz que já passou do limite e que deveriam intervir imediatamente, mas Meowman continua observando. O protagonista consegue escapar e desliza para longe, golpeando a perna do monstro com a espada. Ele já está exausto, então sua aura de cura ativa, regenerando HP. Mesmo assim, não resolve a exaustão. Enquanto os companheiros perguntam se ele está bem, ele pensa em desistir. Mas logo percebe que a chave da vitória é impedir que o orc avance além de um certo ponto. Reunindo toda a motivação que lhe resta, grita que vai segurar o orc até o fim para que todo mundo saia vivo. Grita para os colegas não se preocuparem e continuarem lutando, dizendo que ele aguenta firme. Entre o desespero do examinador e os goblins caídos, o protagonista continua atacando o orc. Kang percebe que a criatura também está cansada e diz para a galera aguentar só mais um pouco porque eles podem vencer. O orc, furioso e cansado, desfere outro golpe potente, jogando o protagonista para longe de novo. Agora a equipe já está acostumada com os movimentos dele e aproveita para bombardear com ataques. Depois de vários golpes, o orc finalmente cai de joelhos. Joe solta um suspiro de alívio, dizendo que venceram. Mas, de repente, o orc ruge e lança um machado contra o protagonista com toda a força. Joe grita para ele se proteger e Kang se prepara achando que vai ter que bloquear. No caminho, percebe que algo está errado. O machado não estava mirando nele. Na verdade, ia em direção ao caçador que tinha reclamado do protagonista antes. No meio do caos, ninguém lembrava que ele estava lá. O protagonista entra em pânico, lembrando que se alguém morrer, ele leva o karma. Ele corre em direção ao colega, mas a cena corta, deixando o mistério sobre o que aconteceu. O examinador de óculos se desculpa pelo erro e promete compensar todos pelo risco. Joe e os outros reclamam, dizendo que já imaginavam que era um erro, mas o protagonista se sente culpado, porque tudo aconteceu por causa do seu karma. Surpreendentemente, Meowman também pede desculpas e assume total responsabilidade. Quando a cena corta de novo, vemos que o caçador está vivo atrás dele, deixando no ar o mistério sobre como sobreviveu ao final do teste. O examinador liga para o protagonista pedindo uma conversa particular. Ele é levado a outra sala, onde recebem chá e waffles. Mon começa perguntando se é verdade que ele sempre trabalhou como escudo humano nos últimos 6 anos, e o protagonista confirma. Mon diz que ficou impressionado com a capacidade do garoto de se adaptar às situações e por um momento confiou que ele já era capaz de derrotar o York ranqueado. Finalmente, o protagonista entende por que passou tanto tempo sem fazer nada e por que nem as mãos interferiu. O homem vai direto ao ponto. Seu objetivo é que o protagonista se junte aos Rangers, do qual ele faz parte. Ele explica que, por enquanto, está atuando apenas como examinador, mas que em alguns meses vai voltar a ser um Ranger de verdade. Ele ainda diz que pode registrar o protagonista se ele quiser, e assim ele poderá trabalhar como Ranger em tempo integral, ou, se preferir, atuar para ele como mercenário. Ele comenta que ficou impressionado com o protagonista e revela o que aconteceu na floresta no final do teste. O protagonista conseguiu empurrar seu companheiro de equipe para fora do caminho no último segundo e acabou levando o golpe de machado do orc direto no peito. Ele caiu para trás e os colegas temeram que tivesse sido eliminado. Mas então, sua habilidade de guardião foi ativada, curando-o e aumentando sua defesa. Mongan diz que nem qualquer um conseguiria fazer aquilo. E mais uma vez, pergunta se ele quer se juntar aos Rangers, oferecendo-lhe um contrato para assinar. Kang mal consegue acreditar que um grupo tão renomado como os Rangers, que normalmente só recruta casos especiais, decidiu recrutá-lo agora. Ele pensa em assinar, mas para e decide refletir melhor. Afinal, os Rangers lutam contra monstros invasores e às vezes viajam para outros mundos em suas missões, o que seria o lugar perfeito para Asmond mexer com ele. E falando nela, no momento em que o protagonista toca no contrato, as letras mudam e aparece uma mensagem dizendo que o quarto julgamento está prestes a começar. Ele deve se juntar aos Rangers e se dedicar a proteger o mundo.
Se tiver sucesso, receberá uma nova informação especial. Sem escolha, o protagonista decide aceitar. Ele até enxuga os olhos para confirmar que leu corretamente. Ao fazer isso, vê outra página afirmando que só poderá completar este teste aceitando a oferta. Ele fica bravo com Asmond, porque ela nem deixou ele ler o contrato direito. E se houver algo pior escondido no contrato de Meowmin? Sem mais nada a fazer, ele aceita. E Meowmin se surpreende com a rapidez da decisão. Ele nem imaginava que havia uma deusa manipulando o protagonista. Mas o protagonista impõe uma condição. Só aceitará se puder se juntar como mercenário. Mesmo que Meowmin seja seu chefe, ele quer poder escolher as missões que realizará. Já que a condição do julgamento era apenas aceitar a proposta, ele decide que só vai pegar as missões que escolher. Meowmin aceita e agradece a protagonista, mas por dentro não parece nada feliz de que ele tenha se tornado mercenário. O protagonista então assina o contrato e diz que é hora de ir, levantando-se para sair da sala. Mas de repente, algo bizarro acontece. Ele se sente estranho e do nada várias almas parecem sair de seu corpo ao mesmo tempo, fazendo-o perder o equilíbrio. Meowmin pergunta se ele está bem, mas ele ainda está parado sem entender o que aconteceu. Kang diz que está bem, mas em sua mente não faz ideia do que aconteceu. Ele viu imagens bizarras e percebe que essa deve ser a tal informação especial que recebeu. Seja lá o que viu, não descobriremos agora, porque a história corta para uma semana depois. Ele aparece em um terminal de ônibus, usando um gorro, e parece muito frio onde está. Menciona que as informações que recebeu eram sobre sua vida passada como um demônio. Kang recebeu tudo logo após assinar o contrato e ficou tão tonto que precisou correr para o banheiro para se recuperar. Essa informação o leva até Xuan, na província de Genuin, onde precisaria passar por uma masmorra. Se tivesse sucesso, receberia um fragmento de memória de sua vida passada. O protagonista acredita que o Monte de A está na verdade tentando transferir as memórias daquele demônio para sua mente. Ele explica que quando o mundo se conecta com outra realidade acima do solo, isso é chamado de elo. Mas quando se conecta com uma realidade subterrânea, é uma masmorra. Essas masmorras são de difícil acesso, e quando uma nova se abre, as pessoas próximas descrevem como se o próprio inferno estivesse abrindo. As memórias da vida passada do protagonista devem estar em algum lugar dentro dessa masmorra não registrada. Parado em frente à caverna que leva à masmorra, ele diz que não sabe por que Asmund quer revelar essas memórias a ele. Desde que recebeu a informação na semana passada, uma sensação horrível o acompanha, e ele precisa descobrir a origem disso. O protagonista decide entrar, mas antes coloca uma barreira mágica na entrada, para evitar que os monstros escapem para o mundo. Essa é a primeira regra ao explorar uma masmorra. Outras regras básicas são preparar comida e equipamentos, pois nunca se sabe quanto tempo ficará lá dentro. Também é importante ter uma lanterna, já que geralmente é completamente escuro. Kang demora um pouco para encontrar a lanterna, mas quando finalmente acha, a primeira coisa que vê é uma enorme caveira à sua frente. Ele grita de susto e percebe que, na verdade, são soldados esqueletos e um deles está armado com uma espada. Kang sente que há definitivamente algo importante ali. O problema é que ele estava acostumado a lutar contra um esqueleto, e agora há 5 à sua frente. Mas o protagonista já está treinado, depois de quase ser eliminado tantas vezes, e aprendeu a lidar sozinho. Ele consegue derrotar os esqueletos com sua espada, e percebe que eles atacam sem parar porque não sentem dor, mas são fracos contra ataques divinos. Esse tipo de ataque faz monstros sombrios se desintegrarem instantaneamente. O protagonista conclui que se todos os monstros ali tivessem esse atributo, conseguiria prosseguir sozinho. Ele faz alguns alongamentos e percebe que a estranha sensação que sentiu antes de entrar na caverna está desaparecendo conforme avança. Kang até pensa que Asmund pode finalmente ter decidido lhe dar um presente de verdade depois de todas as provações que suportou. E bem na sua frente aparece um baú de tesouro. Ele corre alegremente até o baú e agradece a Asmund pelo presente, mas fala cedo demais. Uma criatura enorme surge das sombras e o acerta com tanta força que ele desliza para longe. O dono da arma, que agora vemos ser uma bola de aço concorrente, é um Dullahan, um cavaleiro sem cabeça que gira a bola de aço enquanto a lança contra o protagonista. Ele se abaixa a tempo e usa sua magia para afiar a espada, como fez na luta contra os Nulos. Mas dessa vez, a armadura do Dullahan é muito mais resistente e nem sequer risca a espada do protagonista. Kang está tão concentrado que nem percebe a bola com espinhos vindo em sua direção em velocidade total. Ele tenta bloquear com a espada, mas é jogado para trás e percebe que nem mesmo com magia conseguirá cortar aquela bola. Kang entende que o Dullahan está em outro nível, e para piorar, sua espada está quase quebrando com o impacto. Ele continua desviando dos ataques do Dullahan, mas sabe que se a espada quebrar, não terá chance contra um monstro de classificação D como aquele. Então ele percebe algo. Na missão de Asmund, só dizia para limpar a masmorra, mas não como. Então ele entende que é obrigado a arriscar a vida lutando contra o Dullahan. Ele conclui que o Goa'uld pode ser a recompensa mencionada por Asmund, e sem tempo para pensar, decide simplesmente pegá-lo e fugir com ele,
mas ele ainda precisava encontrar um jeito de se esquivar do cabeça dura para escapar. E se perguntava como uma criatura sem cabeça sabia exatamente onde o atacar. Por um momento, o protagonista pensou em simplesmente arriscar e sair correndo aleatoriamente, como um lunático. Mas então, ele percebeu algo. O cavaleiro não tinha olhos, mas o cavalo tinha, e definitivamente estava usando a visão do animal para localizá-lo. Então ele joga a lanterna para o alto, conseguindo cegar o cavalo por alguns segundos. O Dulohan fica confuso com os movimentos erráticos do cavalo e começa a balançar sua bola de aço para todos os lados. Mas o protagonista aproveita a oportunidade e foge com o baú. Em meio a todo esse caos, o cavaleiro consegue localizar onde o protagonista está e aponta para ele. Mas Kang não é bobo. Ele não fica esperando e sai correndo direto para a entrada da masmorra. Só que ele tinha esquecido da barreira que ele mesmo colocou ali. E percebe que ela não só bloqueia monstros, como também aprisiona humanos. E demora para ser desativada. Mas, por um golpe de sorte, o primeiro em toda a vida do protagonista, a barreira some instantaneamente e ele consegue sair da caverna inteiro. Logo depois, a caverna desaba, selando a entrada, e o protagonista percebe que agora não precisará mais se preocupar em usar a barreira para manter o local seguro. Depois de toda essa provação, o protagonista finalmente tem tempo de abrir o baú. Dentro dele, encontra uma habilidade e, estranhamente, uma garrafa de água. Ele decide beber o conteúdo que continha habilidade, e isso aumenta sua habilidade de escudo do guardião, fortalecendo tanto sua cura quanto sua defesa. Ele não sabia se ficava feliz ou triste, já que só suas habilidades de tanque continuavam ficando mais fortes. Depois disso, ele abre a garrafa de água e reflete sobre como costumava achar que todas aquelas conversas sobre vida e destino eram bobagem, mas agora, tudo que Asmund dizia tinha se tornado realidade. O protagonista decide que não se importa com interferências divinas, mas, se recuperar suas memórias o ajudar a alcançar a vida que deseja, então ele fará o que for preciso. Ele então bebe o líquido da garrafa e começa a ter uma visão do passado. Nessa visão, um espadachim chamado Jang Hyong, de algum lugar chamado Vulcão, acaba de derrotar vários guerreiros e jura que vai derrotar um certo demônio maligno. Ele aponta sua espada para uma figura no meio do campo de batalha e a chama para o combate. A criatura voa em direção ao guerreiro, que saca sua espada, mas a luta não dura muito. A cena corta e o guerreiro está deitado no chão, completamente derrotado, se perguntando por que isso aconteceu. Enquanto o demônio fica no meio do campo, o guerreiro questiona por que ele tirou a vida de tantas pessoas inocentes. Ele se lembra de várias famílias felizes, e então a memória corta para uma criança chorando no meio do campo de batalha. O demônio coça a cabeça e se pergunta o que o guerreiro quer dizer ao questionar o motivo de seus atos. Ele se aproxima do guerreiro caído e quando revela seu rosto, vemos que ele se parece exatamente com Kang, e então ele responde que o motivo é simplesmente porque gosta. O guerreiro fica chocado com a resposta, mas não tem tempo de processar, porque o demônio o ataca imediatamente depois. É quando a memória termina, e o protagonista se encontra de volta à floresta, parado diante do peito. Apesar da visão traumática, pelo menos o protagonista percebe que ganhou duas novas habilidades para usar. A primeira é a QI do demônio, que além de aumentar permanentemente o ataque, também fortalece cada vez que o protagonista acerta alguém. Se ele fizer isso 100 vezes, a habilidade sobe de nível. A segunda é a primeira forma da espada demoníaca, que desfere um golpe devastador, aumenta o ataque do protagonista e ainda inflige status negativo no inimigo. Enquanto pensa nas novas habilidades, o protagonista começa a ter lembranças ruins da vida atual. Desde a perda dos pais, as brigas de parentes pela herança, até o acidente do ônibus que deixou várias pessoas feridas. Ele percebe que todas essas tragédias só aconteceram por causa dele e das coisas horríveis que fez em sua vida passada. Da perda dos pais, a todos que sofreram acidentes, só por estarem perto dele, tudo parecia cair sobre ele. No meio de toda essa tristeza, o protagonista recebe uma ligação de alguém chamado Jung Min-hook, que parece conhecê-lo, perguntando se quer ajudar com um pequeno trabalho. A cena corta e o protagonista vai encontrar Min-hook num restaurante. Ele diz que já faz um tempo desde que se viram e que ouviu que o protagonista foi promovido. Pergunta de novo se quer se juntar à sua equipe de gestão na Tizon, mas o protagonista ainda está abalado e pergunta do que ele está falando. Ele acha estranho porque a Tizon é a empresa número 1 do setor, então por que estariam interessados nele? O mais estranho é que o Min-hook havia parado de ser caçador há muito tempo. O protagonista não sabia por quê, mas ao menos agora ele trabalhava em uma boa empresa. Antes que pudesse decidir se aceitava ou não, o protagonista tem outro flashback de uma tragédia que aconteceu. Ele estava andando de patinete a caminho da escola com um colega e ambos caíram. O protagonista não se machucou, mas o outro garoto reclamou, dizendo que toda vez que andava com ele, sempre caíam. Até zoou dele dizendo que devia ser uma maldição e que talvez até tivesse mandado seus próprios pais para o túmulo. O protagonista ficou bravo, mas quem confrontou o garoto foi Min-hook, que perguntou se aquilo era algo que se diz a um amigo. O garoto pergunta por que Min-hook começou a gritar e ele responde:
Tem coisas que você pode falar em voz alta e outras que você absolutamente não pode. Ele manda o garoto pedir desculpas ao protagonista, que aceita e diz que está tudo bem. Miyuki então sobe na scooter e continua a caminho, dizendo para o protagonista segui-lo enquanto ele guia os alunos. A cena corta de volta ao presente. Miyuki diz que agora o protagonista começará a fazer ataques de alto nível, já que foi promovido à classificação E, e ter uma empresa apoiando-o ajudará muito, pois poderão escolher os melhores companheiros de equipe e impulsionar seu crescimento como caçador. O protagonista ainda não consegue esquecer suas memórias como demônio, e se pergunta se realmente conseguirá continuar como caçador. Ele diz a Miyuki que só veio ao restaurante hoje para ver o rosto do amigo novamente, depois de tanto tempo. Ia fazer uma pergunta, mas é interrompido quando Miyuki comenta que provavelmente o protagonista não foi promovido por suas habilidades, e sim porque algum examinador sentiu pena dele. Afinal, até um caçador fracassado pode ir longe com a ajuda certa. Enquanto conversa tentando convencê-lo a se juntar à empresa, o protagonista sente algo estranho, uma nova visão do passado, quando ainda era um demônio. Ele começa a se sentir mal como antes. Miyuki fica preocupado e pergunta se ele está bem, dizendo que, se estiver se esforçando demais, realmente precisa de alguém como ele ao lado. Mas o protagonista percebe que está sim porque acabou de receber uma mensagem no celular dizendo que oficialmente se juntou ao time dos Rangers. Ele pede desculpas a Miyuki por ter que sair tão de repente, embora já tivesse passado séculos desde a última vez que se viram. Mas não era hora de pensar nisso, ele só queria ver o amigo e agradecer. Miyuki diz que não tem problema devolver o telefone que o protagonista havia esquecido na mesa, mas eles são interrompidos por uma reportagem na TV. Um portal de classificação E havia se aberto de repente, e a área em que estavam era considerada perigosa. Miyuki alerta que eles precisam encontrar abrigo rápido, e o protagonista orienta que sigam as pessoas correndo para os abrigos. Mas então, do nada, um monstro parecido com um lagarto carregando um tridente gigante atravessa a janela, quebrando tudo. Mesas voam para todos os lados e ele cai em cima de um dos clientes, que tenta desesperadamente escapar do monstro. O homem grita por socorro enquanto sua esposa observa preocupada. Sem ter como ajudar, o protagonista percebe que precisa agir. Miyuki segura seu ombro e diz que eles têm que sair dali rápido, porque mais monstros como aquele vão aparecer, e ninguém culparia um rank E por fugir para se salvar. Avisa ao protagonista para parar de agir como herói e se retirar antes que acabem destruídos. Mas, mais uma vez, o protagonista se lembra de seu passado. Kang vê que o monstro já empalou outro humano no tridente e está prestes a fazer o mesmo com o homem no chão. Ele sabe que não pode deixar aquilo acontecer. Enquanto flashes de sua vida passada assombram sua mente, ele finalmente toma uma decisão. Ativa sua habilidade de espada demoníaca e investe contra o inimigo, acertando um golpe direto. O monstro é lançado voando e o velho corre para se reunir com a esposa, enquanto Miyuki observa atônico com a habilidade do protagonista. Kang declara que agora é diferente de quem era em sua vida passada e orienta todos a fugirem antes que mais inimigos apareçam. Miyuki, ainda em choque, observa o protagonista que garante: vai provar a todos o quanto mudou. A cena corta para algum tempo depois do ataque. A polícia chegou e ajuda os civis que sobreviveram ao ataque dos Homens Lagarto. Miyuki entrega o telefone a alguém e a pessoa do outro lado pergunta se conseguiu recrutar o protagonista. Ele responde que não e que foi um recrutamento difícil, irritando a outra pessoa que reclama. Não consegue fazer nada certo e que, independente do rank de Kang, Miyuki deveria ter usado a reputação da empresa para convencê-lo. Miyuki tenta se desculpar, mas a pessoa já está cansada e desliga na cara dele. O homem respira aliviado e começa a relembrar a luta do protagonista contra os monstros, comentando que nem conhece mais Kang. Voltando ao protagonista, mesmo com o restaurante seguro, ainda há mais homens lagarto atacando civis. Ele luta com todas as forças para tentar proteger todos, mas os inimigos começam a se acumular, tornando difícil para ele sozinho. Decide usar o escudo das provações para chamar a atenção do inimigo, mas isso não funciona. Há muitos inimigos e nem todos estão olhando para ele. Ele percebe que está em desvantagem, mas sabe que reforços chegarão em poucos minutos. Então só precisa segurar firme e proteger todos até lá. Um dos homens lagarto quase o acerta com a lança, mas ele ativa a habilidade de vontade do guardião, aumentando sua defesa novamente. Com isso, fortalece seu escudo e desvia o ataque do inimigo. O bom é que, com tantos inimigos ao redor, ele consegue aproveitar a habilidade, que aumenta sua defesa proporcionalmente ao número de inimigos presentes. O protagonista usa todos esses buffs para atacar com a espada e consegue derrubar alguns inimigos, mas ainda há muitos de pé, o que pode se tornar um grande problema se ele não tomar cuidado. Ou pelo menos seria se não fosse seu novo poder, o QI do demônio, que aumenta seu ataque cada vez que derrota um inimigo. Enquanto se distrai momentaneamente olhando para a espada, um grito de civil o traz de volta à realidade. Finalmente o exército chega,
e os soldados começam a atacar os homens lagarto sem parar até receber ordens. O líder do pelotão ordena que se dividam e vasculhem todos os cantos dos prédios em busca de sobreviventes. Vários soldados ajudam civis feridos e eliminam quaisquer criaturas pelo caminho. Quando um deles vasculha os escombros do prédio, encontra o protagonista completamente destruído no chão, segurando apenas sua espada manchada de sangue. O soldado reconhece Kang e o leva até seu superior, onde assistem a uma gravação da briga que aconteceu momentos antes. O protagonista aparece derrotando todos os homens lagarto, cortando-os um a um, com ódio nos olhos. O comandante pergunta se ele é um Ranger, mas não sabem. Apenas veem que o protagonista surgiu do nada e começou a destruir os monstros. Supõem que ele seja apenas um caçador tentando bancar o herói, mas felizmente nenhuma vida foi perdida. O comandante ordena que identifiquem o protagonista e o prendam, porque não importa se suas intenções eram boas, deixar caçadores inexperientes agirem assim seria uma dor de cabeça no futuro. Mas o soldado explica que o problema é outro. Pelo estado do protagonista, eles nem conseguem saber se ele ainda estava vivo depois de tudo aquilo. Felizmente, Kang acorda. E o soldado que o salvou é King Tunic, o mesmo que ele havia salvado na masmorra no início da história. Kang se lembra dele e se pergunta sobre a cirurgia da avó, mas ainda está fraco demais para perguntar. King questiona sobre os ferimentos e se ele realmente derrubou todas as criaturas sozinho. Mas o protagonista apenas se levanta e diz que precisa ir. Kang consegue dar alguns passos, mas King percebe que ele não chegaria longe nessas condições. De fato, o protagonista só anda alguns metros antes de cair novamente. King percebe que seus ferimentos são piores do que imaginava. Como Kang é rank F, se o pegassem assim, certamente seria preso. Então King, mostrando que é gente boa, decide não deixá-lo ser preso e o carrega nas costas, levando-o embora sem avisar ninguém, mesmo sabendo que isso poderia causar problemas depois. A cena corta, e quando o protagonista acorda no hospital, encontra a avó de King, que diz que aquele é um hospital e que ele precisa descansar. Ela conta que ao chegar pensou que ele estava muito pior, mas o médico garantiu que ele não corre mais risco. Ela oferece algumas maçãs fatiadas, dizendo que ele só precisa comer, dormir e seguir os conselhos médicos para melhorar. Ela comenta que Kang salvou seu neto e que esperava muito tempo para conhecê-lo. Ouvira dizer que ele era incrível. O protagonista come a maçã, que parece a coisa mais deliciosa que já comeu em muito tempo, lembrando sua infância, quando sua mãe ainda vivia. Enquanto isso, um jornalista se prepara para entrar ao vivo para anunciar a tragédia do portal Ehank e Mongami. Ele conversa com um soldado sobre o cidadão que desapareceu no incidente, e o soldado diz que quando chegou, todos os monstros já estavam mortos. Eles agradecem a Kang, afirmando que graças a esse herói, pessoas comuns sobreviveram ao desastre. O protagonista se pergunta por que continuam fazendo isso por ele. Deixando toda essa bagunça de lado, o protagonista sabe em seus pensamentos que a situação agora está mais perigosa do que nunca. Ele continua refletindo que esse teste não foi simplesmente algo imposto pelo Asmund, mas sim uma batalha que ele escolheu encarar sozinho. E de repente, um mini flashback da luta contra o monstro aparece na mente dele. Com muita dificuldade, ele consegue cortar uma das mãos da criatura enquanto empilha corpos ao redor. Mas, mesmo assim, mais e mais lagartos mutantes continuam chegando. Vendo que a situação não melhorou nem piorou, ele percebe que mesmo tendo derrubado 10 monstros, isso não foi suficiente para enfraquecê-los. Então o sistema entra em cena e ativa sua habilidade demoníaca, permitindo que seu poder de ataque aumente temporariamente. O lagarto mais velho avança, apontando sua lança, tentando atingir o MC que ainda estava distraído. Mas nada funciona. O protagonista agora está mais forte do que antes e consegue mandar cada vez mais lagartos direto para seus túmulos. Ao ativar sua habilidade de sangue aromático, ele salta em direção ao monstro, e com isso a habilidade da natureza demoníaca selvagem é parcialmente ativada junto com as outras. Coberto de sangue de monstro, ele percebe algo diferente no próprio corpo. Independentemente de sua vontade, um ataque é liberado automaticamente. Outras habilidades entram em ação, tornando-o imparável e implacável. Ao redor dele há um monte de corpos, todos deitados no chão. Mas, apesar de toda essa força, sua resistência permanece a mesma, e ele começa a ficar cansado. As habilidades de poder de sangue continuam ativas, e dessa vez outra habilidade se manifesta. Os guardiões permitem que seu HP e defesa sejam restaurados, além de remover qualquer estado anormal. De volta ao hospital, ele reflete que se não fosse pela habilidade do guardião, não sabe o que teria acontecido se tivesse continuado nessa loucura. Best comenta que o poder da habilidade de sangue não é deste mundo, e que até o sistema erra ao explicá-la. Enquanto ele ainda processa tudo, ele não percebe alguém oferecendo-lhe uma maçã. Uma senhora, também hospitalizada, oferece maçãs deliciosas para ele comer e se recuperar, dizendo que é admirável que existam pessoas como o herói do desastre. Ela comenta que alguém doou dinheiro para a própria cirurgia dela, e o MC percebe, sem dizer nada, que foi ele mesmo quem fez a doação. Afinal, era sua avó. Ela diz que foi difícil descobrir quem era, já que quem em sã consciência daria dinheiro a alguém que nem conhece? Ele lembra que transferiu direto da conta dele. A senhora continua explicando que foi difícil aceitar o dinheiro e usá-lo na cirurgia, e é aí que o MC pergunta por que ela ainda não fez a cirurgia.
Ela responde que decidiu aceitar o dinheiro e que, talvez na próxima semana, eles permitam que a cirurgia seja realizada. Deixando essa conversa de lado, Kang pergunta à avó quais são as qualificações necessárias para receber a bênção do guardião. A senhora interrompe e começa a falar sobre o neto que cresceu sozinho e que tudo isso deve ser uma bênção para que ele não fique só. Kang continua comendo normalmente, mas engasga com as palavras dela. Ele percebe que é diferente daqueles monstros e encontra alegria em ajudar as pessoas. Então deseja sorte à senhora, esperando que a cirurgia corra bem e que isso aumente seu poder divino e sua fé. Após sua reabilitação no hospital, o MC se encontra em frente a um prédio cercado por proteção. Ele aparece com determinação e diz que precisa encontrar mais informações sobre o poder do sangue demoníaco. Ele continua falando sobre como é difícil usar essa habilidade em combate real, e que por isso deve praticar o controle em um centro de treinamento. Ele explica que, mesmo sendo apenas um centro, isso vai ajudá-lo muito no começo. O cara que gerencia a entrada confirma a entrada do MC, e diz que, uma vez confirmado, ele não pode sair até completar um mês. O MC concorda, e o atendente informa que ele receberá mais detalhes ao entrar e falar com o sistema. Uma inspetora o chama e diz que vai guiá-lo até a entrada da sala de treinamento. Seguindo a instrutora, ele percebe que as coisas mudaram um pouco, pois antes não havia nenhum rapaz ali. Ela explica que ele terá 20 monstros para enfrentar, e se eles derrotar todos no mesmo dia, terá que esperar 24 horas para que eles reapareçam. Ela tranca a porta e o mestre de cerimônias confirma. Finalmente, ele poderá treinar para ficar mais forte, mas, enquanto se preparava, a mulher o chama de novo. Virando-se, ela diz que uma quinta etapa de teste foi designada devido ao karma de uma pessoa má. Ela explica que o tempo dentro do quarto passará mais devagar e que ele terá que sobreviver 30 dias fora e 300 dentro. Com isso, ela acena e diz que o poder de recompensa será mais 5 níveis divinos. Kang fica sem palavras e em completo choque. Um mês se passa desde sua entrada e agora o sistema o informa que o treinamento acabou e que ele deveria sair após a limpeza. Ao sair da sala de operações, o mestre de cerimônias entrega um pequeno cartão na recepção. A recepcionista o parabeniza pela conclusão do treinamento e percebe uma aura diferente emanando do nosso herói. Em seguida, revela um corpo completamente diferente daquele que entrou na sala. Desta vez, seu corpo se parece com o de Ren e Dinos. Então ele decide pegar roupas novas para parecer mais apresentável. O cabeleireiro lava seus lindos cabelos e depois disso o mestre de cerimônias relaxa pacificamente em uma grande banheira. Lavado e com o cabelo cortado, ele vai a um restaurante, come uma boa refeição e aproveita a atmosfera. Ele estava com tanta fome que quase comeu a tigela também. Depois, sai do local saboreando um delicioso sorvete. Chegando em casa, ele corre para o banheiro, trancando a porta e deixando sua bolsa do lado de fora. Aliviado depois de se aliviar, o MC desaba no chão de exaustão. Horas se passam e o sistema aparece, parabenizando-o por ter passado no 5º teste. Um novo dia, uma nova oportunidade. Desta vez, estamos em Sandungo. Goblins fortemente armados com porretes aparecem, destruindo tudo ao redor. Alguns já estão na mira, prontos para serem abatidos. Com os alvos confirmados, o comando é dado para expulsar os monstros. É realizado, mas não muito eficaz, pois os goblins são resistentes. Sedentos por sangue, eles continuam destruindo tudo na área. Um soldado esvazia seu pente no monstro, mas a fera continua correndo em direção aos soldados. Ele tenta usar a porta de um carro como escudo, mas não é suficiente e acaba sendo atingido. Aliviado por ter derrubado um goblin de primeira classe, todos se retiram da área e entram no caminhão militar. O sujeito fala ao telefone com outra pessoa, pedindo cuidado. Então, o de cabelos castanhos pergunta se estava conversando com o seu irmão mais novo, e Tiun responde que sim. O de cabelos castanhos comenta que o rapaz se preocupa muito com o irmão, enquanto o outro diz que não, que isso não faz sentido. Ambos seguram o celular para olhar a foto do irmão mais novo. Percebendo o comportamento do rapaz, ele avisa que esse tipo de coisa é um sinal de alerta. Enquanto conversam, um recruta aparece e diz que o inspetor está procurando pelo Sr. Kim Chun. Isso deixa o guerreiro de cabelos castanhos em choque. Uma mulher chamada Min Yong se apresenta como repórter. Completamente desconfiado da mulher, o cara pergunta se ela é alguma repórter querendo retransmitir alguma coisa. Mas, na real, tudo que a mulher quer saber é sobre o guerreiro de rank E que chamou a atenção com aquelas habilidades fora do comum. Ao ouvir isso, a mulher só quer detalhes sobre os poderes de nível E, mas Tiun se recusa a falar. O repórter continua, dizendo que alguém que realmente quer manter alguém em segredo não se exporia daquele jeito. E tudo aquele entusiasmo parecia mais vaidade do que outra coisa. Percebendo que estava encurralado pela mulher, o cara começa a suar como panela no fogão. Então a mulher tira algo da bolsa e fala que sabia que não conseguiria arrancar nada dele, nem sob pressão máxima. Ela entrega um pacote para o rapaz. Do nada, o motorista do caminhão chama ele e ele pega o pacote rápido, sem nem perguntar o que tinha dentro.
A mulher, por sua vez, parece satisfeita de ter feito o que queria. De volta ao dormitório, ele segura o pacote enquanto seca o cabelo. Dentro do envelope, havia um pequeno presente da repórter, só para expressar gratidão. Sentando-se, ele começa a abrir o envelope e vê que são documentos mostrando transferências bancárias em nome de Kang-an. Chun, ainda se recuperando no banco do hospital, percebe que as coisas não podem ficar como estão. Ele então toma uma atitude. Primeiro, oferece café às enfermeiras do hospital. Ambas agradecem, porque estavam cansados do turno longo. Aproveitando a deixa, ele pergunta sobre as contas hospitalares não pagas. Mas é interrompido, porque alguém realmente queria falar sobre isso. Ele entra em pânico, implorando para não despejarem sua avó. A enfermeira, calma, diz que as contas já foram pagas, então ele não precisava se preocupar. No meio do desespero, ele não percebe o que a mulher disse. Ela repete: um doador anônimo pagou pelo ele e pela avó. Finalmente as palavras dele chegam e ele começa a chorar de felicidade. Dessa vez, chorando sobre os papéis da transferência feita por Kang. Ele sente uma alegria genuína. Mesmo feliz, ele lamenta não poder agradecer ao benfeitor. Enxuga as lágrimas e repete o quanto está feliz. Mete a mão no bolso, querendo tirar algo. O objetivo agora é ligar para a repórter e falar sobre a pessoa misteriosa. Alguns segundos depois, o telefone da mulher vibra com notificações, e isso a deixa feliz, porque ela sabe quem está ligando, mas também triste, porque não conseguirá descobrir quem é o doador. Impaciente e curiosa, ela se encontra nesse estado. Não consegue obter qualquer informação. O petroleiro de Wang Simi não escapará das minhas mãos, pensa a repórter, sedenta por detalhes. Imediatamente, o protagonista sente um arrepio da ponta dos pés à cabeça. Desta vez, o MC se junta a um grupo para entrar no Portão Negro mais uma vez. O herói Johan agradece a Kang-an por se juntar à equipe, mas avisa sobre os riscos de avançar em meio à névoa densa. Outro herói de nível E, conhecido como Yung Chang, se pergunta o que a equipe de exploração está fazendo para não ter avisado sobre a neblina. O caçador de Rank D opta por não falar nada, porque também não sabe o que está rolando. O MC reclama da neblina que surgiu bem na hora, e questiona se isso poderia ser karma. Ele explica que infelizmente não conseguem resolver esse problema, mas que ainda conseguem enxergar coisas num raio de cerca de 10 metros. Outro sujeito pergunta se isso significa que devem apenas esperar cegamente, mas Kang, sempre preparado, tira um pote com formigas da bolsa, que podem ajudá-los a navegar melhor. O tempo passa e a área ao redor está completamente destruída por batalhas intensas. Young continua se perguntando que tipo de idiota leva formigas para um ataque, e diz nunca ter ouvido falar de tal estratégia. Enquanto o MC espalha o líquido pegajoso, Chan ainda duvida se deve segui-lo cegamente. Yung Chan reclama da visibilidade ruim, e é aí que, do nada, um alarme começa a tocar. Kang fica em alerta, redobrando a atenção. Ao mesmo tempo, uma enorme criatura emerge das sombras. Com os monstros se aproximando, o MC avisa sobre a chegada e se posiciona para a batalha. Os três rapazes usam pedras como cobertura para se protegerem dos ataques. Enquanto isso, um curandeiro treme só de ouvir os passos do monstro. Uma das formigas mutantes se aproxima da rocha manchada de mel. O mel deixa as formigas em frenesi, e elas começam a fazer barulhos ensurdecedores. O protagonista começa a atacar uma por uma, enquanto sua defesa aumenta 5%. Enfia a espada no corpo da formiga e consegue derrubá-la como se fosse nada. Enquanto ele se concentra em uma única formiga, as outras atacam juntas. Mas o ataque traiçoeiro não é suficiente para derrotar Kang, que consegue se proteger. No entanto, uma formiga renasce das cinzas e quebra a rocha, atacando sem chance de defesa. Sem piedade, a formiga desfere golpes na cabeça, mas o MC consegue se libertar e corta a criatura ao meio com um golpe certeiro. O arqueiro dispara uma flecha, matando duas formigas no mesmo instante. Mas nada sai perfeito. Uma das flechas quase acerta Kang, abrindo uma brecha para um mutante se aproximar. Pelo menos era o que pareciam pensar, mas a situação se divide. O ruivo levanta seu machado sujo de monstro e suspira aliviado, impressionando os outros com suas habilidades, mesmo que pareçam descoordenados. O curandeiro, porém, não compartilha do mesmo alívio. No momento de descanso, um som estrondoso ecoa pela área, assustando todos. O MC também se assusta, enquanto o sistema aprimora ainda mais suas habilidades. Cada vez mais formigas aparecem. O barulho é tão alto que ninguém sabe de onde vem. O curandeiro, aterrorizado, não acredita no que ouve. As formigas aceleram em direção ao grupo. Uma morde o curandeiro, que se protege com um cajado, mas o ruivo percebe a tempo. O ataque é iminente, e tudo que espera o curandeiro é uma destruição avassaladora. Jung-Cheon não entende porque o cara vai ser tão estúpido. Todos estão preocupados, menos o MC, que chega a tempo de salvar o curandeiro. No entanto, a formiga ainda consegue morder algo. O braço de Kang. Ela morde com força, mas o protagonista reforça o braço, e nada de ruim acontece. O sistema então ativa sua habilidade de corpo de ferro, tornando-o ainda mais resistente. Sem chances para a formiga, Kang a derrota com um único golpe, cortando-a ao meio. Impondo respeito no campo de batalha, ele espera por adversários mais fortes. Desta vez, o sistema notifica. Toda a atenção dos monstros agora está concentrada nele.
Mais e mais formigas são derrotadas, uma a uma, sem piedade. O arqueiro fica boquiaberto e não consegue acreditar no que está vendo, o que faz o resto do grupo começar a questionar o quão forte Kang realmente é, e se ele realmente merece ser um caçador de ranking E. Por algum motivo, o arqueiro de orelhas pontudas cora levemente ao olhar para o MC. Então, ele pergunta a Kang como conseguiu ficar tão forte em tão pouco tempo. A pergunta traz à mente de Kang todas as lembranças de tudo que passou no centro de treinamento, toda a dor que sentiu. Mas, obviamente, ele não pode revelar o que fez ou o que sofreu, então simplesmente responde que apenas trabalhou duro. Para evitar mais perguntas, ele muda de assunto e diz que deveria contar ao grupo que todo o problema que enfrentaram foi culpa dele. O ruivo com o machadozinho diz que com Kang no grupo não há motivo para se preocupar com imprevistos que possam acontecer. Kang agradece pelo cuidado, e Jung comenta que nunca teve um tanque tão bom em sua equipe. Mas mesmo satisfeito com os resultados da batalha, Jung discorda de uma coisa. Ele olha para trás e critica o curandeiro, dizendo que ele não fez nada e questiona por que ele está no grupo. Essas palavras fazem Kang refletir e concordar com Jung. Ele continua dizendo que enquanto a ruiva cuidava das formigas por trás e o arqueiro das da frente, o mago curandeiro só ficou se escondendo atrás das pedras. Então ele pergunta ao sujeito por que se juntou ao grupo. Para evitar que a situação fique pior, o arqueiro tenta acalmar os ânimos e também pede explicações pelo curandeiro. Enquanto o arqueiro tenta explicar, algo começa a acontecer ao redor deles. O chão abaixo de seus pés começa a tremer, causando rachaduras e fazendo-os cair em uma caverna. Ao mesmo tempo, o sistema notifica que o karma e a dificuldade aumentaram. Todos estão vivos, mas feridos em alguns lugares. Kang avisa que estão em perigo pelo simples motivo de terem caído em um formigueiro. O sistema, então, notifica que sua defesa e saúde aumentarão de acordo com o número de inimigos. Sabendo que estão em apuros, Jung entra em pânico e avisa que uma formiga guerreira chegará em breve. O mutante de nível D, com 1,70 m, se aproxima lentamente deles. Kang percebe o quão ferrados eles estão, já que se encontram em uma área de classificação C. Enquanto isso, o inútil curandeiro começa a se sentir mal de medo e dor. Kang se aproxima e pergunta o que está acontecendo com Uben. O arqueiro de cabelo verde se vira para explicar que Uben tem traumas com monstros desde a infância. Jung, percebendo que estão em problemas ainda maiores, começa a ficar irritado com toda a situação. Ele grita perguntando por que alguém assim foi trazido para uma missão tão importante e questiona a sanidade do arqueiro. Todos ficam chocados com as palavras de Jung, pois sabem que aquilo não estava certo. Li Shang grita novamente dizendo que cair em um formigueiro não era ruim o suficiente, e agora ainda tem que lidar com um mago inútil. Enquanto os caras discutem sobre o que é certo ou errado, o sistema notifica Kang sobre um aumento de 35% em suas habilidades. Frustrado e pensando que vai morrer, Jung manda Uben e Rambiel assumirem responsabilidade. O MC percebe o pânico instalado no grupo e tenta acalmar o pequeno X para que a situação não piore ainda mais. Ele sabe que se entrarem em pânico, suas habilidades não serão usadas de forma eficaz. Então ele tenta acalmar o grupo, explicando que entende o desespero de Jung, já que nunca enfrentaram ataques de alta dificuldade antes. Ele pede que se concentrem na luta e confiem nele. O MC então orienta o grupo a perceber que, não importa quantas formigas venham, há apenas um caminho para passar. Ele pergunta se pode cuidar apenas da retaguarda, e Jung promete tentar. Kang também pede a Rambiel para cuidar dos túneis menores, assim que o pequeno mago se acalmar. Kang e o grupo se preparam para a batalha contra as formigas mutantes. Em seus pensamentos, ele calcula que há 35 formigas esperando para atacar, mas para ele, aquilo é só um treino para ser superado. Seu único medo é que todas as formigas sejam de nível mais alto. Uma formiga ataca o protagonista, mas a proteção dos guardiões é ativada. Ele enfrenta uma situação difícil, pois está lutando sozinho por enquanto. As formigas são rápidas e fortes, então ele precisa derrubar algumas antes que saiam do túnel. Sem tempo para fraquezas, o MC retoma o ataque. Ele usa uma de suas habilidades de espada para empurrar uma formiga para trás, e reativa sua habilidade de sangue demoníaco, agora em sua segunda forma. A formiga continua investindo contra Kang, que desfere e recebe golpes. Ele sabe que sua defesa aumentou, mas não seu poder de ataque, então precisa ser estratégico. Ele derrota uma formiga e pisa em sua cabeça para garantir que ela não volte, mas as formigas não param de atacar. Seu escudo desmorona lentamente, mas ainda não é suficiente para detê-las. Com um único ataque, Kang derrota 3 formigas que avançavam. Quanto mais formigas ele derruba, mais seu poder cai, e a contagem de perdas já está em 10%. Então, mais uma vez, ele ativa suas habilidades demoníacas de sangue, aumentando temporariamente seu poder de ataque. Com maestria, ele corta as formigas que continuam investindo. Seus PVs e defesa continuam caindo, mas seu poder de sangue aumenta 2% a cada vitória. Uma formiga tenta atacar de cima, mas é perfurada pela espada de Kang. Com o tempo, sua determinação e foco só aumentam, pois ele percebe que está conseguindo. Ele avança novamente enquanto seu poder continua subindo. As formigas não param de vir, vindas do teto, do chão ou das paredes. Elas simplesmente continuam atacando.
Jung-chan também está dando o seu melhor, atacando uma das formigas, mas outra surge silenciosa e agarra seu braço. Ele tenta manter a calma, mas sente uma dor insuportável. Usa o machado para bater uma pedra na formiga, acertando um crítico, mas seu braço acaba gravemente ferido. Ele pensa que é o fim, pois não poderá mais usar suas habilidades. Então alguém aparece atrás dele e começa a usar magia de cura. Aos poucos o braço de Jung volta ao normal. Quem o cura é Kang, que pergunta se ele está tentando se matar. O pequeno X fica chocado ao ver que Kang está o curando e pede que ele use a cura em si primeiro. Kang agradece a preocupação, mas diz que Jung também precisa de ajuda. Eles lutam lado a lado, prontos para morrer se necessário. Enquanto Kang se prepara para se curar, as formigas continuam atacando, mas o MC consegue se defender a tempo de evitar maiores danos. Mesmo derrotando muitas formigas, parece que o ataque nunca acaba, e eles precisam administrar sua resistência. Kang se pergunta quantas formigas ainda restam após aquela queda. O pobre Uben ainda não consegue ajudar sua equipe devido ao trauma com monstros, mas sabe que não pode continuar assim, e se questiona porque só ele passa por isso. Isso deixa Kang com um peso no peito, porque ele vê o quanto os outros estão se esforçando para lutar contra os monstros. Chamando Uben, Ramiel pede que ele se recomponha, mas Uben simplesmente não consegue aceitar a realidade. Isso irrita não só Kang e Jung, mas também o arqueiro, que detesta ver o amigo naquele estado. Então ele agarra o mago curandeiro pelo pescoço e começa a chacoalhá-lo. Dá um tapa no sujeito e pergunta se ele está vendo o que está acontecendo. Ele diz que todos estão arriscando a vida só para protegê-lo naquele exato momento. E completa: se ele quer morrer, que morra sozinho, sem levar gente inocente junto por causa do trauma dele. Uben fica sem palavras, sem força para reagir, totalmente paralisado. Por alguns segundos, Uben lembra das palavras do seu amigo, que o chamou e contou de uma pessoa incrível que conheceu durante o teste. Ofegante e suando frio, ele escuta o que o amigo tem a dizer. Ramiel não gosta de ver Uben assim, e pergunta se ele quer formar uma equipe com ele e a pessoa do teste, para ajudá-lo a superar o trauma. Ouvir aquelas palavras desperta algo dentro do curador, e ele volta a lembrar de tudo que passou. Seus flashbacks voltam, lembrando de tudo que viveu com a família tentando fugir do portal. Enquanto corria, o garotinho cai e se machuca. Sua mãe pede que se levante rápido, mas ele reclama que dói. Então, ela diz para Uben se segurar nela com toda a força que puder. Ele se agarra à mãe, mas algo terrível acontece bem na frente dele e Uben começa a chorar. Voltamos ao presente, onde Uben se encontra numa encruzilhada. Mudar ou continuar sendo quem é? Mas os flashbacks surtiram efeito porque sua expressão muda. Ele diz a Ramil que vai fazer o melhor que puder. Fecha os olhos, se concentra e afirma que não quer ver ninguém morrer por sua causa. Partículas de mana começam a emanar de seu cajado. A concentração é tanta que a atmosfera ao redor muda. Enquanto Kang luta, o sistema avisa que algo está errado. Repetidamente, ele alerta sobre um erro desconhecido. Enquanto isso, Uben se concentra em um nível absurdo. O arqueiro faz o possível para proteger o companheiro. Ele abre os olhos e vê todos os amigos dando o máximo que podem. Kang está encurralado pelas formigas, mas não desiste. Finalmente, Uben desperta e se torna uma verdadeira besta fora da gaiola. Sua magia é tão poderosa que todo lugar é consumido por chamas. Ele invoca uma salamandra capaz de destruir toda a área, e o calor infernal se espalha pela caverna. Avançando em direção aos inimigos, a salamandra não para um instante sequer. Mais fogo continua sendo liberado, espalhando-se com fúria. O pequeno Akshan se assusta com o que vê, mas não é atingido diretamente. Apenas o túnel de onde as formigas vinham sofre com a destruição. O mestre de cerimônias também fica impressionado com as habilidades do pequeno mago, percebendo o impacto que o trauma pode ter sobre uma pessoa. Finalmente, o mago que antes era visto como um fardo para o grupo se transforma. Enquanto Uben se concentra em queimar tudo, Kang pede que destrua o buraco de onde as formigas vêm, explicando que é a única maneira. Apesar do poder monstruoso de Uben, ainda não é o suficiente para impedir todas as formigas. Ele se prepara para obedecer, mas os monstros continuam avançando, sem parar. Uma delas consegue se aproximar do mago, e Kang, sabendo que não pode deixar tudo nas mãos de Uben, ativa sua habilidade de escudo. Levanta a espada, mesmo com dor e exaustão, e ataca a formiga soldado. O monstro se volta para Kang, permitindo que Uben continue seu trabalho. Seguro, o invocador bloqueia a passagem das formigas, impedindo que avancem. O protagonista admira o quão incrível a magia pode ser com tanto mana acumulado, mas sabe que eles precisam sair dali rapidamente, ou seriam pegos pelo colapso da caverna. Lutando, King segura Jung-chan e corre o mais rápido possível.
O arqueiro grita para que se apresse e o grupo inteiro consegue escapar. O local fica soterrado novamente e tudo que resta são os cadáveres carbonizados das formigas. Em segurança, Kang começa a curar os membros mais feridos da equipe. Ele está exausto, desmoronando, mas ainda preocupado com os outros. Nesse momento, Luca Bellino aparece, chamando Kang. Ele se surpreende com a aparição inesperada. Ela anuncia que Kang passou no 6º teste e deve receber sua recompensa. O sistema mostra o status atual do protagonista após a recompensa, e ele percebe o quanto é difícil melhorar até mesmo um único atributo, mas ainda mais recompensas. Kang pergunta à garota por que os testes arrastaram outras pessoas junto com ele. Ela explica que há desafios que ele não conseguiria completar sozinho, e que o bem foi essencial neste. As variáveis são completamente aleatórias e complexas, assim como a entrada de bem no grupo. Ela deixa claro que se achou que fazer o teste sozinho seria mais fácil, entendeu tudo errado. No fim, tudo se resume ao seu karma. Ela finaliza dizendo que tudo o que ele precisa fazer é ficar calmo, focado e passar por qualquer provação que surgir. Fazendo um gesto com a mão, ela pergunta se ele entendeu. Kang fica ao fundo, sério, absorvendo tudo. Então, ela diz que se entendeu, deve retornar à realidade imediatamente. O grupo, vendo Kang se levantar, fica aliviado e pergunta se ele está bem. Ainda confuso, Kang pergunta se desmaiou de novo. Ele quer saber por que ainda estão lá, e o arqueiro responde que não podem voltar. A caverna tem 10 metros de profundidade e a formação não permite que subam. Depois de explicar por que não podem sair, os rapazes decidem que a melhor opção é esperar Kang acordar e procurar algo parecido com um trampolim. Jung pergunta a Ramilho por que alguém teria algo tão inútil. O arqueiro responde que é só uma brincadeira. É então que Kang surpreende todos, dizendo que realmente tem o item. Eles questionam o motivo, e ele explica que é para situações exatamente como aquela. O pequeno Aksan se espanta ao ver que Kang carrega iscas para formigas, vários itens aleatórios e pergaminhos. Os 4 se reúnem e se preparam para sair da caverna. Sobem no trampolim e tentam pular o mais alto possível. Fazem um segundo salto ainda maior, pois o primeiro serviu apenas para ganhar impulso. Finalmente, no segundo salto, conseguem sair da caverna. Ao saírem, o item desaparece e o sistema notifica que o item de uso do símbolo foi removido do inventário. O grupo de Kang retorna ao quartel-general dos caçadores, relata a falha e a divisão reconhece o erro, concedendo acesso a um novo ataque. Os outros 3 decidem que isso não deve virar um problema maior, e o assunto é encerrado. Mesmo assim, o MC sente um frio na barriga, porque sabe que isso pode acontecer de novo no futuro, e se forem descobertos, podem até ser banidos. Enquanto ele pensava nas consequências, alguém agarrou sua mão e o cumprimentou. Kang virou o rosto de lado, surpreso, e se perguntou por quê. Uben, segurando firme a mão de Kang, perguntou se poderiam fazer o próximo ataque juntos, e prometeu se esforçar ainda mais para não ser um fardo em nenhuma outra missão. As palavras de Uben fizeram o nosso herói sorrir. Ele respondeu que eles eram um grupo e que não precisava se preocupar. Com isso, os outros 2 começaram a se questionar sobre aquela palavra somos, e logo veio a explicação. Kang tinha o costume de usar palavras meio estranhas quando a situação ficava tensa. Jung-chan lembrou que Kang disse que até agora ele não havia assinado nada com nenhum gerente. Depois da conversa na sede dos Hunters, os rapazes se despediram. Enquanto Jung se afastava do grupo, começou a ligar para alguém. Ao fundo, o prédio da administração Xi'an apareceu. Uma voz feminina foi ouvida, confirmando que tinha vendido. A senhora ao lado da mulher mais velha perguntou que tipo de ligação poderia causar aquele suspiro. A primeira respondeu que estava falando com o pequeno machado e que deveriam contratar um caçador de rank E. Surpresa, a outra mulher perguntou como alguém podia pensar em algo assim, e a primeira tentou explicar. Seguindo a recomendação de Kang, a mulher começou a pesquisar e descobriu que há pouco tempo ele mal passava de um rank F. Ela se lembrou de que Jung-chan havia dito que não julgasse pelos dados, mas sim pela capacidade, e explicou que o MC era o melhor caçador que ela já tinha visto. Ela sabia que, se não ajudasse o pequeno machado, isso poderia se tornar um problema sério no futuro por causa do drama dele. Enquanto revisava uma planilha de recrutamento, ela viu que a recomendação vinha de Jung-chan Woo. A impressora começou a cuspir os papéis, e um rapaz recebeu um deles, perguntando quem era a pessoa indicada. Ao questionar sobre Kang, seu superior apareceu surpreso, dizendo que nunca tinha ouvido falar daquele nome. Ele pediu para ver os papéis e ficou boquiaberto ao descobrir que um caçador de rank E recebeu uma recomendação. Alguns colegas comentavam ao fundo que Minhyuk estava causando problemas de novo, e o supervisor respondeu que isso não incomodava ninguém. O supervisor perguntou a Minhyuk se Kang era o mesmo que ele tentara recrutar antes e não conseguiu.
Então criticou o pobre rapaz dizendo que se nosso herói passasse na seleção de Team Seng, ia custar caro, porque Minuk não tinha olho para talentos. Sarcasticamente, o outro colega agradeceu pelo ótimo trabalho que ele vinha fazendo. Depois de tantas críticas, Minuk ficou parado, sem responder. Pelo menos parecia assim, até que ele começou a amassar o papel e o transformou numa bola de lixo. Enquanto isso, o MC estava fazendo flexões para manter as costas largas, sem parar um minuto. Um som de notificação interrompeu o treino, então ele enfiou a mão no bolso e pegou o celular. A notificação continha um link, enviado de Wangs, mais um e-mail repetitivo. Pensando, Caim percebeu que se ele se tornasse um guarda florestal, seria enviado para vários lugares diferentes. Então segurou firme o celular e pediu que todos ficassem em segurança. Enquanto isso, a frota dos Rangers seguia em direção ao campo de batalha. Todos estavam tensos com o que encontrariam, inclusive o cara que o MC ajudara. Ao chegar, todos desceram do caminhão. O tenente explicou que a missão era resgatar civis e eliminar monstros, e que eles não poderiam baixar a guarda, porque se fizessem, seus companheiros poderiam morrer. O esquadrão de extermínio executou seu trabalho com eficiência. Lobos mutantes caíam um por um. Mesmo com a destruição espalhando-se pelo local, os monstros diminuíam gradualmente. Ao fundo, alguém gritou para os soldados se moverem para o próximo ponto, e eles obedeceram. Começaram a patrulhar a área, verificando se estava segura e procurando civis ou monstros. Um soldado, atento, começou a perceber o ódio e a pena que sentia pelos Gnolls, mas mesmo inspecionando a área, não perceberam que havia monstros logo acima deles. Devido ao movimento das criaturas, pedras começaram a cair. O combatente percebeu e avisou os rapazes que os monstros vinham da parte superior da área. Então eles começaram a atirar, recebendo a ordem de não deixar nenhum escapar. O lugar começou a desabar, devido aos tiros e à movimentação dos Gnolls. Um deles tentou fugir, mas uma pedra caiu sobre ele. Uma nuvem de fumaça subiu entre os destroços, dificultando a visão. Ainda assim, os soldados ouviram o grito de um companheiro sendo atacado. Mesmo em perigo, o soldado conseguiu bloquear a mordida do monstro enfiando a arma na boca dele. Seu parceiro estendeu a mão e conseguiu puxá-lo para fora. Saindo de debaixo do monstro, o combatente Shunik comentou que era por isso que odiava os Gnolls. Após o calvário, o tenente pediu que vasculhassem a área e informassem imediatamente caso encontrassem mais Gnolls. Shun saiu para patrulhar, sempre em alerta máximo. O soldado na frente percebeu algo estranho e parou por um momento, virando o rosto para tentar identificar o problema, ficando chocado. Então Shan perguntou ao comandante Park o que estava acontecendo. Park respondeu que precisaria deixar a formação por alguns minutos, pois antes de ir para o Elink, receberam uma mensagem do irmão dizendo que ia para os abrigos, mas o local não era seguro. Shun pediu que ao menos relatasse isso aos superiores, mas Park disse que a área não estava sob responsabilidade da segunda empresa, mas sim da terceira. Shun tentou argumentar, mas não adiantou. Park pediu compreensão, dizendo que se fosse a avó de Shun, provavelmente faria a mesma coisa. Shun respondeu que esse não era o ponto. O problema era que Park estava tentando entrar sozinho em uma área perigosa. Apesar disso, Park acabou ignorando o conselho do amigo e seguiu para a zona de perigo. Sem muito o que fazer, Shun observou seu companheiro correr para o que precisava, fazendo de tudo para chegar rápido e manter sua família segura. No entanto, seu amigo apareceu correndo ao lado dele e disse que não podia deixá-lo ir sozinho. Park avisou sobre o perigo e pediu que Shun voltasse para a zona segura. Logo após a ordem, o outro rapaz respondeu que não importava para onde ele fosse, porque Shun também iria. A única razão pela qual o acompanhava era porque acreditava que Kang faria o mesmo por ele.